Antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo, existem três coisas que você precisa saber. A primeira é, a maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos não estão inscritas no canal. Então eu já começo te pedindo que se você gostar desse conteúdo, se você curte química ou simplesmente se você precisa de química para entrar na universidade que você tanto sonha, considere se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber as notificações em primeira mão. E claro, se você gostar desse vídeo em específico, deixa um like nele, que vai ajudar bastante o canal e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo vai ser relevante para mais pessoas e ele acaba entregando mais. Ou seja, você vai se ajudar, vai me ajudar e vai ajudar uma grande quantidade de pessoas que precisam desse conteúdo. Eu posso contar contigo nisso? Beleza. A segunda coisa que eu preciso te contar é o seguinte. Dentro da química orgânica, esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que é a classificação de cadeias carbônicas, é um dos mais fáceis, é um dos mais tranquilos. Isso não quer dizer que ele não cai bastante, cai sim. Então, o que significa isso? Significa que você não pode se dar o luxo de errar quando isso aparecer na sua prova. São pontos que são super valiosos, que a maioria dos seus concorrentes vão acertar. Então, apareceu isso na sua prova, você não pode dar bobeira, você não pode vacilar, e não pode errar esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, para isso, fica aqui nessa aula que você vai aproveitar bastante, certinho? E a terceira informação que eu quero te passar é o seguinte, eu estou aqui para te ajudar, então me deixa saber de qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tenha na química. Como? Deixa aqui nos comentários desse vídeo, me manda um direct lá no Instagram, como já tem gente que está me mandando, para eu poder sanar dúvidas. Então, isso vai me ajudar a planejar quais conteúdos eu vou postar aqui, quais conteúdos eu vou postar lá. Então, me ajuda a te ajudar. Então, se você tem qualquer dificuldade, me avisa de alguma forma para que eu possa me planejar para conseguir gravar esses vídeos para você, beleza? Dito isso, vamos para a nossa aula de classificação de cadeias carbônicas. E antes de começar, eu quero te avisar que esta aula que você vai ver aqui agora, ela faz parte do meu curso completo de Química para a prova do PAS 3. Aqui na descrição do vídeo, você consegue encontrar o link que vai te dar acesso a esse curso, tá? Esse curso, embora ele tenha sido preparado para a prova do PAS 3, ele engloba toda a fisicoquímica e a química orgânica dentro da química. Ou seja, qualquer prova que você for fazer, você vai ter esses conteúdos saindo lá, fisicoquímica e química orgânica, porque é basicamente o que a prova do PAS 3 aborda. Então, mesmo que você não esteja focado na prova do PAS 3, mesmo que você não vá prestar a prova do PAS 3, eu te convido a conhecer o curso clicando aqui nesse link. Mas beleza, já falei demais, bora lá para a aula. Vamos começar então a nossa aula de número 4. É a última aula desse módulo em que a gente vai falar sobre a classificação de cadeias carbônicas. Então a gente viu lá na primeira aula que, de acordo com os postulados de Kekulé, ou Kekulé, como você preferir, o carbono é capaz de formar cadeias. Então significa que ele consegue se ligar com vários átomos e formar cadeias longas e estáveis. Então, com base nisso, a gente utiliza alguns critérios para classificar essas cadeias, somente para facilitar os nossos estudos. Às vezes você pode pensar, mas para quê? Que é uma coisa a mais para poder decorar. Mas o fato é que a gente agrupa essas cadeias em critérios, porque lá na frente isso facilita bastante os nossos estudos. Então, por exemplo, você vai ver aqui que tem um critério que é a classificação de cadeias de acordo com o fechamento da cadeia. Daqui a pouquinho você vai ver isso. Então, se uma cadeia for aberta, ela tem certas características que todas as outras que são classificadas como abertas vão possuir. Então, essa classificação ela é feita simplesmente para facilitar a nossa vida, não para dificultar, tá bom? Então, vamos começar aí. Acompanha comigo no slide a nossa aula de classificação de cadeias. Então, como eu falei para você, existem alguns critérios que a gente utiliza. O primeiro critério que a gente utiliza é o critério quanto à forma. Então, quanto à forma da cadeia, ela pode ser classificada em dois tipos. Ela pode ser uma cadeia do tipo aberta, também chamada de acíclica. Por que acíclica? A é um prefixo de negação, lembra disso? Então, se ela é acíclica, ela não é ciclo, ela não é fechada, que, aliás, é a outra classificação, cadeia fechada. Então, quanto à forma, uma cadeia carbônica ou ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. Se ela for aberta, você pode chamá-la de acíclica. Se ela for fechada, você também pode chamá-la de cíclica
ou ainda pode chamá-la de anel. Importante é fazer uma ressalva aqui, tá? Além desses dois tipos, existem também as cadeias que são chamadas de mistas. O que são cadeias mistas? Mistura as duas coisas. Uma parte da cadeia é aberta, uma parte da cadeia é fechada. Mas, embora algumas provas possam cobrar isso, esse é o tipo de classificação que eu considero inútil. Porque, como eu falei para você, o que a gente utiliza é o padrão que as cadeias abertas têm, que as cadeias fechadas têm. Então, se uma cadeia é mista, a parte da cadeia mista que é aberta vai se comportar igualmente todas as outras cadeias que são abertas. Assim como a parte da cadeia mista que é fechada vai se comportar igual ou parecida com as demais cadeias fechadas, tá? Então, por isso que aqui eu coloquei apenas duas classificações. Ou ela é aberta, ou a barra acíclica, ou ela é fechada, barra cíclica, tá? Então, o que é uma cadeia aberta? É uma cadeia que tem pelo menos duas extremidades livres e não formam um ciclo. Ou seja, ela tem que ter pelo menos duas pontas. Porque se ela não tem pontas, se essas pontas se unem e se fecham, aí ela vai ser classificada como fechada, tá? Então a cadeia aberta tem pelo menos duas extremidades livres, enquanto que na fechada os átomos das extremidades se unem e formam um ou mais ciclos. Não quer dizer que se a cadeia for fechada, ela vai formar apenas um ciclo, ela pode ter mais do que um, tá? Então, olha os exemplos que eu coloquei para você aí, ó. Cadeias abertas são essas três. Se você observar aqui, ó, essa primeira cadeia, ela tem essa extremidade e tem essa extremidade. Então, por isso que ela é classificada como aberta. Como eu falei, ela tem pelo menos duas. Olha essa daí do lado, ó. Ela tem duas extremidades livres, assim como essa terceira cadeia também tem duas extremidades livres. Você pode perguntar para mim, professor, mas essa cadeia do meio, ela tem três extremidades, porque tem um hidrogênio ali, ó, na pontinha. Beleza. Só que daqui a pouquinho a gente vai ver que o hidrogênio não conta para esses tipos de classificações, tá? Não vamos colocar o carro na frente dos bois, não. Vamos devagarzinho aqui. Essas três são classificadas como abertas, enquanto que as quatro de baixo são classificadas como fechadas. Se você for observar, ó, elas não têm elas não têm pelo menos duas extremidades livres. Elas não têm nenhuma extremidade livre. Por quê? Porque os átomos das pontas estão se unindo e estão formando um ciclo. Então pode observar que aqui você não tem nenhuma extremidade livre, nessa cadeia você também não tem. Essa cadeia, da forma como ela está representada, pode te dar essa falsa impressão de que ela tem extremidades. Mas lembra, o hidrogênio ele não conta para esses tipos de classificação. Dessa forma, essas quatro cadeias que estão aí embaixo são classificadas como fechadas. Certinho? Beleza, vamos em frente. O segundo critério que a gente tem para classificar cadeias carbônicas é quanto à disposição dos átomos de carbono. Nesse critério, ela também tem duas possibilidades de classificação. Ou ela é uma cadeia do tipo normal, que a gente também pode chamar de cadeia reta. Não é muito comum aparecer esse termo em prova, o mais comum é uma cadeia normal. E ela também pode ser, ou, na verdade, né, não tem como ela ser as duas ao mesmo tempo, ou ela pode ser uma cadeia do tipo ramificada, que às vezes, dependendo da prova que você for fazer, ela pode ser chamada de arborescente, mas também não é muito comum. O termo mais comum são esses dois, ou a cadeia é normal, ou a cadeia é ramificada. O que seria uma cadeia do tipo normal? É aquela que tem apenas uma sequência de carbonos. Então, se você for desenhar no papel a sequência de carbonos daquela cadeia, você consegue desenhar sem tirar o lápis ou a caneta do papel. Olha esse primeiro exemplo aí, ó. Se você for traçar seguindo essa cadeia carbônica, você consegue fazer sem ter que tirar o papel, a caneta do papel, né? Essa cadeia aqui também, ó, essa segunda, a mesma coisa. Assim como essa terceira. O que é diferente das três que estão ali embaixo, ó. Se você pegar, por exemplo, essa primeira cadeia aqui, que eu classifiquei como ramificada, se você tentar seguir a sequência de carbonos, você só consegue varrer, digamos assim, esses 4 carbonos antes de tirar o papel da caneta, a caneta do papel, né? Então, se você tentar abarcar esse outro carbono que está aqui, ó, você necessariamente teria que tirar a caneta do papel. Por quê? Porque essa cadeia ela tem mais do que uma sequência de carbonos, percebe? Assim como essa daqui do lado, ó. Essa cadeia do lado, se você tentar
cobrir, se você tentar seguir todos os carbonos dessa cadeia, você não consegue fazer sem tirar a caneta do papel. Ele tem um outro carbono aqui, ó, que a gente chama de ramificação, que acaba deixando a cadeia sendo classificada como ramificada, tá? E essa daqui você pode perceber que ela tem bastante sequências, né? Então você tem aqui uma sequência, para chegar nesse carbono aqui você precisa tirar a caneta do papel, para chegar nesses dois aqui você também precisa, por isso que elas são classificadas como ramificadas, certinho? O próximo critério que a gente tem é quanto à natureza dos átomos entre carbonos. Por esse critério, as cadeias podem ser classificadas em dois tipos. Ou a cadeia é homogênea, ou a cadeia é heterogênea. E aqui a gente consegue perceber qual é a diferença entre elas pela etimologia da palavra. O que é uma coisa homo? Homo é igual. E o que é hétero? Hétero é diferente. Então, na cadeia homogênea, entre carbonos, você tem apenas átomos de carbono. Você não tem nenhum átomo diferente de carbono entre esses átomos. É o exemplo dessas duas cadeias que eu coloquei aí, ó. Se você perceber, ó, entre átomos de carbono não tem nenhum intruso, não tem nenhum átomo diferente. Da mesma forma, essa cadeia do lado, ó. Entre átomos de carbono, você não tem nenhum átomo diferente. Já nas cadeias heterogêneas, que são essas que estão aí embaixo, você tem pelo menos um átomo diferente de carbono entre dois carbonos, certinho? O nome desse átomo, quando ele aparecer entre carbonos, ele vai ser chamado de heteroátomo. Ele é o átomo diferente. Olha o exemplo dessa cadeia fechada aqui, ó. Aqui você tem um carbono, aqui você tem um carbono, e entre esses carbonos você tem um átomo de nitrogênio. Nesse caso, o nitrogênio é classificado como heteroátomo, porque ele está entre átomos de carbono. Percebe? Olha o oxigênio aí nessa outra cadeia aberta aí, ó. Aqui você tem um átomo de carbono, aqui você tem um átomo de carbono, e entre carbonos você tem um átomo de oxigênio. Você tem um heteroátomo, assim como na cadeia do lado aí, ó. Entre carbonos, carbono, carbono, você tem um oxigênio. E dito isso, dá uma olhadinha nessa cadeia aqui, ó, que eu coloquei para você aí do lado. Como que você classificaria essa cadeia de acordo com esse critério? Natureza de átomos entre carbonos. Dá uma olhadinha, qualquer coisa, pausa o vídeo e dá uma pensada. Como que você classificaria essa cadeia? Cuidado, tá? Se você falou que essa cadeia ela é heterogênea só porque você está vendo o átomo de oxigênio, isso está errado. Por quê? Porque o critério é natureza dos átomos entre carbonos. Esse oxigênio que você está vendo na cadeia, ele não está entre carbonos, ele está para fora da cadeia. Então, se você for destacar os átomos de carbono que aparecem nessa cadeia, entre eles não existe nenhum heteroátomo. O átomo que está aí, que é o oxigênio, não está entre carbonos, ele está para fora da cadeia. Percebe? Então, essa cadeia também seria classificada como uma cadeia homogênea. Não é porque tem o oxigênio que você automaticamente vai tratar ela como uma cadeia heterogênea, tá bom? Então, toma bastante cuidado com isso. É uma coisa que as provas gostam, né, de vez em quando usar esse peguinho aí para poder confundir você, tá bom? Penúltimo critério. Quanto ao tipo de ligação entre átomos de carbono. Por esse critério, as cadeias podem ser classificadas ou como saturadas ou como insaturadas. Percebe? O que é uma cadeia saturada? É aquela que apresenta apenas ligações simples entre átomos de carbono. Então, novamente, o nosso foco é olhar entre átomos de carbono. Se entre os carbonos houver apenas ligações simples, essa cadeia vai ser classificada como saturada. Lembra quando a gente falou lá na aula 1 que o carbono que faz 4 simples é chamado de carbono saturado? É daí que vem essa nomenclatura, tá bom? Só não associa diretamente ao carbono porque tem um detalhezinho que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Mas o fato é, se entre carbonos houver apenas ligações simples, essa cadeia vai ser classificada como saturada. E aí perceba que não importa se ela é aberta ou se ela é fechada. Ó, coloquei dois exemplos para você aí. Coloquei o exemplo de uma cadeia aberta, que é saturada,
Observe, entre carbonos não tem nenhuma ligação que não seja simples. Não tem dupla, não tem tripla, tem apenas simples. E nessa cadeia do lado que é fechada, a mesma coisa, ó. Entre carbonos não existe ligação que não seja simples. Existem apenas ligações simples, beleza? Já na insaturada, você tem que ter pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Por isso que a gente chama a dupla e a tripla de insaturações. Ah, então essa cadeia está insaturada por uma dupla, beleza. Ah, aquela cadeia está insaturada por uma tripla. Quando você ouvir isso, você já sabe que entre carbonos existe uma dupla ou uma tripla. Olha essa primeira cadeia aí, ó. Esse carbono e esse carbono, entre eles existe uma ligação dupla. Então, essa cadeia é uma cadeia insaturada por dupla. Olha o segundo composto aí, ó. HC≡CH. Entre carbonos você tem uma tripla, ou seja, ela é insaturada por tripla. Pode ser insaturado por duas duplas? Pode. Pode ter quantas duplas existir, ela vai continuar sendo insaturada, desde que essa dupla ou essas duplas estejam entre os carbonos, tá? E a mesma coisa vai ser nessa última cadeia aí, ó. Entre esse carbono e entre esse carbono tem uma dupla. Entre esse carbono e esse carbono tem uma dupla. Então ela é uma cadeia insaturada por duas duplas, certinho? Dá uma olhadinha nessa mesma cadeia que a gente classificou no critério anterior. E essa cadeia C≡O, ela é classificada como saturada ou como insaturada? Pensa aí. Pensou? Qual que é então a classificação dessa cadeia com base nesse critério? Saturada ou insaturada? Se você respondeu saturada, é isso mesmo. Professor, mas como que ela é uma cadeia saturada se eu estou vendo ali uma ligação dupla? Você acabou de me falar que quando aparecer dupla, a cadeia é insaturada. Você está meio certo, porque eu falei para você o seguinte, vai ser cadeia insaturada quando a dupla estiver entre carbonos. Olha onde é que essa dupla está. Ela está entre carbonos? Não. Ela está entre um carbono e um oxigênio. Se você observar os átomos de carbono, entre eles existem apenas ligações simples, certinho? Tá, entendi, professor. Mas então vamos voltar lá na aula 1. Quer dizer então que esse carbono aqui é insaturado e a cadeia em que ele está é saturada? Pode acontecer isso? Pode. A classificação do carbono em saturado e insaturado difere, às vezes, da classificação da cadeia. Então, o que a gente conclui com isso? Pode existir uma cadeia saturada contendo carbono insaturado? Pode, porque a cadeia é saturada, já que entre carbonos só há simples. Só que dentre esses carbonos tem um que está fazendo uma dupla com o oxigênio. Então, ó, este carbono que eu estou sinalizando, ele é insaturado. Mas a cadeia a qual ele faz parte é uma cadeia saturada, porque a ligação dupla está acontecendo com o oxigênio e não entre carbonos. Beleza? Ficou claro isso? Tranquilo. Então vamos lá para o nosso último critério. E esse critério ele vale apenas para as cadeias fechadas, tá? Esses critérios todos que a gente falou até agora, eles valem tanto para a cadeia aberta quanto para a cadeia fechada. Esse último aqui só vale se a cadeia for fechada, tá bom? Não faz sentido falar nesse critério se a cadeia não for fechada. Que critério que é esse? Quanto à aromaticidade da cadeia. Lembra que na aula passada a gente viu quais são os critérios que um ciclo, um anel, tem que ter para ele ser considerado aromático, certo? Então, se a cadeia for fechada, existe duas possibilidades. Ela pode ser fechada, aromática, lembra que tem que preencher aqueles 3 critérios, ou ela pode ser fechada, não aromática. De novo, uma cadeia fechada, ela pode ser fechada, aromática, ou ela pode ser fechada, não aromática. Para ela ser considerada fechada aromática, a gente já viu na aula 3. Todos aqueles critérios, tem que ser uma molécula plana, tem que obedecer à regra de Hickel. Então, se ela tiver
se ela obedecer esses critérios, ela é classificada como aromática. Todas as outras fechadas que não forem aromáticas vão ser chamadas de alicíclicas, tá? Cuidado para você não confundir com acíclica. A acíclica é qualquer cadeia aberta, tá? Essas a gente chama de alicíclicas. São cadeias que são fechadas, que não possuem aromaticidade. Olha todos os exemplos aí, ó. Essa primeira cadeia, ela é uma cadeia alicíclica. Por quê? Ela sequer tem ligações duplas, então nem tem como ela ser aromática. Essa daqui também é, ó, alicíclica, porque mesmo tendo dupla, ela não segue a regra de Hickel. E, aliás, né, ela nem é plana, porque aqui você tem um carbono sp3. Então ela já nem passa pela regra de ser plana, não é aromática, ela é alicíclica, tá? Pode observar todas as outras. Ficou claro isso para você? Esses critérios de classificação de cadeias? Eu espero que sim. Antes de eu encerrar essa aula, deixa eu só fazer um comentário com você aqui. Você vai até observar aí no seu slide que no cantinho aí da cadeia alicíclica eu coloquei um asterisco. E eu escrevi o nome assim, ó, alifáticas. Se você voltar um pouquinho aí à aula, você vai observar que quando eu coloquei lá nas cadeias abertas, eu também coloquei esse mesmo nome, alifáticas. Então, o que isso significa? Dependendo da prova que você for fazer, ela pode trazer essa nomenclatura de alifática. O que são cadeias alifáticas? São cadeias que não são aromáticas. De novo, alifáticas são cadeias que não são aromáticas. A gente acabou de ver que as alicíclicas são aquelas fechadas que não são aromáticas. Vimos ou não vimos? Então, as alicíclicas são classificadas dentro das alifáticas, beleza? Só que se você vai falar para mim, professor, mas as cadeias abertas também não tem como ser aromáticas. Você está certo. Uma cadeia aberta não tem como ela ser aromática. Para ser aromática, o primeiro critério é ser fechada. Então, olha só, quem são as cadeias alifáticas? Todas as abertas e as fechadas que não são aromáticas, tá? Não é toda prova que cobra essa nomenclatura, mas fique atento porque qualquer prova pode passar a cobrar essa nomenclatura, certinho? Então é isso, meus queridos. Eu agradeço demais pela sua atenção aqui nessa aula, tá? Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, não se esquece de deixar aqui nos comentários. E eu te agradeço demais. Se você chegou até aqui, mais uma vez eu vou te pedir, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo. Para você pode só aparecer um botão de curtir, um botão de se inscrever. Mas para mim, ajuda muito a realizar o meu sonho também. Então, se você chegou até aqui, se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal. E, mais uma vez, eu vou te convidar a conhecer o meu curso completo de Química para o PAS 3, cujo link está aqui embaixo na descrição. Ele vai te ajudar a gabaritar todas as questões da sua prova. Isso é possível? É, eu te garanto. Clica lá e conhece. Até o próximo vídeo.